Arthur Schopenhauer é famoso por sua visão pessimista da vida. Ele via a vida na Terra como um desastre cósmico e sentia que o universo teria sido um lugar melhor sem ela. A existência humana, como um todo, ele comparou a uma sentença de prisão. E ele também afirmou que nossas vidas não são inerentemente agradáveis, mas sim miseráveis, já que nossa dor supera em muito o nosso prazer. Como qualquer outra espécie, os humanos são motivados por uma força universal chamada vontade, ou vontade de viver, que geralmente dita o nosso comportamento, já que a maioria de nós é total e inconscientemente escravizada por ela. Consequentemente, de acordo com Schopenhauer, a grande maioria das pessoas se expõe a muita dor, perseguindo as coisas erradas. Em geral, tendemos a fazer escolhas erradas na vida porque a vontade de viver nos controla e nos falta a força e a inteligência para agir de outra forma. Geralmente buscamos prazeres mundanos, como jogar cartas, receber amigos ou outras atividades emocionantes que nos aliviem da dor do tédio. Mas, apesar da escuridão da sua visão do mundo, Schopenhauer também apresenta soluções para tornar a vida suportável nesta rocha terrível e desolada, infestada de sofrimento contínuo. Em sua obra Aforismen zur Lebensweisheit, em inglês, Aforismos sobre a sabedoria da vida, ele apresenta suas ideias sobre como podemos viver nossas vidas de tal maneira que evitemos ao máximo a miséria. Este vídeo explora sua visão sobre as formas erradas de viver as nossas vidas e as suas consequências, mas também sobre o caminho mais seguro para uma existência não tão miserável e, Deus nos livre, possivelmente até agradável. Arthur Schopenhauer apresenta-nos uma divisão fundamental entre três aspectos que decidem o nosso destino. A primeira que ele menciona é o que alguém é, a segunda, o que alguém tem, e a última, como alguém se posiciona na avaliação dos outros. Cada um deles tem suas vantagens e desvantagens. Mas Schopenhauer conclui, no entanto, que o que alguém é decide predominantemente a qualidade do seu bem-estar. E assim, dentro da nossa personalidade, no sentido mais amplo da palavra, esconde-se a chave para tornar a vida menos miserável. No entanto, é essencial explorar os outros dois aspectos, mesmo que seja apenas para nos lembrarmos onde não devemos investir o nosso dinheiro. Além disso, pode alterar drasticamente a forma como vemos coisas como posses e status e reconsiderar o valor que lhes damos. Não estamos desperdiçando nosso tempo perseguindo o que Marco Aurélio chamou de o estalo de línguas, significando a aprovação do público. E qual é o papel adequado do dinheiro em nossas vidas? Começamos a nossa exploração com o aspecto do que alguém tem. Se o filósofo Schopenhauer do século XIX testemunhasse a cultura doentia do consumismo em massa de hoje, provavelmente abanaria a cabeça para nós em desaprovação. Schopenhauer estava bem ciente da tendência humana de acumular bens materiais e recursos financeiros como forma de comprá-los. As pessoas compram coisas porque pensam que isso as deixa felizes. Mas seguindo as crenças fundamentais de Schopenhauer sobre a natureza da felicidade, a acumulação de propriedade é uma forma humana de reduzir a dor, sendo esta última força positiva que chegou ao fim pela compra ou ganho. No contexto do consumismo, a força positiva, ou dor, manifesta-se como tédio e sensação de carência, em oposição à força negativa, que é simplesmente matar a sede. Portanto, a felicidade é apenas o fim de um desejo doloroso. E muitas vezes essa cessação temporária do sofrimento pode durar incrivelmente pouco ou nem mesmo acontecer. De acordo com Schopenhauer, isso ocorre porque a extensão em que as pessoas podem satisfazer seus desejos materiais varia drasticamente de pessoa para pessoa. Cito, é difícil, se não impossível, definir os limites que a razão deveria impor ao desejo de riqueza, pois não existe uma quantidade absoluta ou definida de riqueza que satisfaça um homem. A quantia é sempre relativa, ou seja, tanto quanto manterá a proporção entre o que ele quer e o que consegue, pois medir a felicidade de um homem apenas pelo que ele obtém, e não também pelo que espera obter, é tão fútil quanto tentar expressar uma fração que terá um numerador, mas não um denominador. Um homem nunca sente a perda de coisas que nunca lhe ocorreu pedir, ele fica igualmente feliz sem eles, e enquanto o outro, que pode ter 100 vezes mais, sente-se infeliz porque não conseguiu aquilo que deseja. Fim da citação. Quanto precisamos para nos sentirmos satisfeitos? E o que o objeto obtido exige para ser mantido? Além disso, quando a riqueza constitui a base do contentamento, sujeitamo-nos à lei dos rendimentos decrescentes. O que nos exultou no passado pode nos deixar insatisfeitos no presente. E assim,
Precisamos cada vez mais de manter a nossa felicidade básica e não sermos vítimas da agonia do tédio. Infelizmente, olhando para a situação actual da sociedade, o tédio está a tornar-se cada vez mais predominante, apesar da disponibilidade exponencialmente crescente de entretenimento e coisas para comprar. O ser humano moderno parece estar cada vez mais cansado. E para se aliviar da dor do excesso de indulgência, ele continua perseguindo exatamente aquilo que o causou. De acordo com Schopenhauer, porém, o mal não está no dinheiro em si, mas na forma como o tratamos. Ele descreve que algumas pessoas ganham muito dinheiro, mas gastam-no rapidamente e voltam à pobreza. E que outras pessoas conseguem manter o seu capital e até aumentá-lo, mas mesmo assim ficam insatisfeitas. Uma pessoa vive em situação de pobreza contínua, pois não tem capacidade para escapar, o que produz dor. Outro é rico desde o nascimento, mas nunca foi estimulado a lutar pelo seu lugar na sociedade ou a desenvolver competências valiosas. A vida o entrega, escreveu Schopenhauer, vai até o outro extremo do sofrimento humano, o tédio, que é um tal martírio para ele, que estaria melhor se a pobreza lhe tivesse dado algo para fazer. Fim da citação. Schopenhauer argumenta que o melhor uso do dinheiro é que ele torna a pessoa independente, permite viver confortavelmente sem ter que trabalhar e funciona como um baluarte contra os males e os infortúnios. Então, poderíamos dizer que ele defendeu a independência financeira para que sejamos donos do nosso tempo, mas não caiamos no tédio. A maioria das pessoas provavelmente considera as opiniões dos outros importantes para decidir como viver suas vidas. Mas, além de ser uma tendência natural, Schopenhauer acha difícil explicar por que as pessoas se alegram continuamente com a aprovação dos outros, como os gatos que inevitavelmente ronronam quando alguém os acaricia. Ele vê essa tendência como uma fraqueza, pois é bastante evidente que as opiniões das outras pessoas em si não são importantes para nossa felicidade. No entanto, continuamos a preocupar-nos com os pensamentos dos nossos semelhantes, mesmo que não os conheçamos pessoalmente. Mas Schopenhauer admite que a tendência humana de se preocupar com a sua reputação tem os seus méritos. Um grande número de pessoas continua andando na fila por causa de sua inclinação para manter uma boa reputação e honra. Podemos ver esse fenômeno com uma raça fictícia da série Star Trek chamada Klingons. Sua ideia de honra funciona como cimento para manter sob controle um povo violento e intenso de guerreiros, pois a forma como seus parentes os percebem constitui a essência de sua identidade. Como observou Schopenhauer, a honra pode funcionar como um substituto da moralidade. No entanto, ele também menciona que o efeito de tais mentalidades orientadas para a reputação será prejudicial para a paz de espírito. Consequentemente, os Klingons são corajosos, fortes, poderosos, temidos em toda a galáxia, mas também parecem indivíduos bastante infelizes e perturbados em geral. O conteúdo da mente das pessoas é, na maioria dos casos, bastante superestimado. Schopenhauer menciona que os pensamentos das pessoas são fúteis, as ideias são estreitas, os sentimentos mesquinhos, as opiniões perversas e principalmente baseadas em erros. E assim, a postura mais racional para a mente das pessoas não é a da indiferença? Cito, deveríamos acrescentar muito à nossa felicidade através do reconhecimento oportuno da simples verdade de que a existência principal e real de cada homem está na sua própria pele, e não nas opiniões de outras pessoas, e, consequentemente, que as condições reais de nossa vida pessoal, saúde, temperamento, capacidade, renda, esposa, filhos, amigos, lar, são 100 vezes mais importantes para nossa felicidade do que o que as outras pessoas têm prazer em pensar de nós, em caso contrário, seremos infelizes. E se as pessoas insistem que a honra é mais cara do que a própria vida, o que realmente querem dizer é que a existência e o bem-estar não são nada comparados com as opiniões dos outros. Fim da citação. Quem somos, e portanto, como vemos e vivenciamos o mundo exterior, decide como nos sentimos. Ele forma a lente através da qual vivenciamos o mundo e o aparelho que processa as informações que nossos sentidos percebem. Todas as nossas posses, riqueza e posição perante os outros são subservientes à forma como nos posicionamos em relação a essas circunstâncias externas. Algumas pessoas ganharam fortuna e fama, mas são simultaneamente mais miseráveis do que quando eram pobres e desconhecidas. Nesses casos, qual é o valor real da riqueza e da fama? Como alguém é, determina o valor. Ou como afirma Schopenhauer:
O que um homem contribui muito mais para a sua felicidade do que aquilo que ele tem, ou como ele é visto pelos outros. O que um homem é e, portanto, o que ele tem em sua própria pessoa, é sempre a principal coisa a considerar, pois sua individualidade o acompanha sempre em toda parte, e dá cor a todas as suas experiências. Em todo tipo de prazer, por exemplo, o prazer depende principalmente do próprio homem. Fim da citação. Talvez inesperadamente do filósofo pessimista, Schopenhauer elogia uma qualidade que ele chama de o fluxo genial de bons espíritos. Ele aponta para a capacidade humana de simplesmente ser feliz e alegre sem nenhuma razão específica além de ser assim. Ser feliz por ser feliz tem sua recompensa instantânea e, segundo Schopenhauer, pode substituir completamente a perda de todas as outras bênçãos. Ser capaz de fazer o que se adapta à nossa personalidade em termos de como gastamos nosso tempo facilitará o caminho para o contentamento. Por exemplo, alguém inclinado a atividades intelectuais não deveria realizar trabalhos braçais. E alguém com a força de Hércules provavelmente não deveria procurar um trabalho sedentário. Além disso, de acordo com Schopenhauer, a saúde física e mental é o contribuinte mais significativo para a alegria. Se alguém se sente bem, mental e fisicamente, as coisas mais simples tornam-se prazerosas, e não será necessário dinheiro nem fama para colocar um sorriso no rosto. O caminho mais seguro para sair da miséria à alegria é o melhor antídoto para a miséria. O dinheiro não pode comprá-lo, nem a fama. E quanto mais perseguimos esses objetos externos, mais espantamos a alegria. Perseguir riqueza e destaque apenas por causa dessas coisas não é uma saída para a miséria. Não nos sentiremos estressados apenas por causa da perseguição, também somos vítimas do tédio, pois muitas formas de prazer nos deixam insatisfeitos. Por outro lado, viver em constante escassez também não ajudará, pois passaremos nosso tempo trabalhando em empregos que odiamos e não teremos tempo para fazer o que gostamos. Mas se administrarmos nossas vidas de uma forma que nos torne receptivos a ela, a alegria poderá bater à nossa porta com mais frequência. E se isso acontecer, Schopenhauer nos encoraja a abrir a porta. Schopenhauer afirma que o remédio mais seguro para não ser muito infeliz é não desejar ser muito feliz. A julgar pelos seus escritos, poderíamos dizer que este remédio significa encontrar contentamento em coisas que são duráveis, amplamente disponíveis, prazerosas, mas não prejudiciais. Ele subscreve a ideia de que, essencialmente, não devemos concentrar-nos em obter prazer, mas em evitar a dor. Na opinião de Schopenhauer, a alegria não é uma emoção positiva, mas sim um estado de pouca dor que ocorre independentemente das circunstâncias externas. Ele se aprofunda nisso na segunda parte de seu livro, onde apresenta suas 53 regras para a vida. Uma vida sem sofrimento seria o ideal, mas muito difícil de alcançar, e apenas algumas pessoas tentam, como os monges budistas. Consequentemente, suas regras são destinadas à pessoa comum, a quem ele não aconselha a se tornar um asceta, mas a buscar seus prazeres com sabedoria e necessariamente sacrificá-los para evitar a dor. Schopenhauer recomenda os chamados prazeres os superiores, ou os prazeres da sensibilidade, como a leitura, a meditação, a filosofia e o gosto pela poesia, música ou cultura. Em comparação com muitos outros prazeres inferiores, podemos saboreá-los infinitamente e geralmente sem consequências prejudiciais para o corpo e a mente. Pegar um livro, sentar-se em silêncio, ouvir música, escrever, estudar ideias é geralmente seguro e não exige que sejamos ricos e respeitáveis. E a alegria potencial que isso traz é um consolo inestimável no meio de uma existência caracterizada pela dor. Obrigado por assistir.